Olá, bom dia, alunos, ou boa tarde, ou boa noite. A nossa aula hoje sobre as formas de energia. Então, Física 3, aula 15. Então, as fontes de energia. As fontes de energia são a matéria-prima, que direta ou indiretamente produzem energia para movimentar máquinas. Contudo, como são encontradas diretamente na natureza, esta matéria-prima necessita passar por uma transformação antes de gerar energia. O carvão, o petróleo, as águas dos rios e dos oceanos, o vento, o sol e certos alimentos são alguns exemplos de fontes energéticas. A energia gerada será empregada em diversos fins, como os transportes, indústria, agricultura, uso doméstico e etc. Então, na natureza, há diversas fontes de energia. As fontes primárias, que a partir das quais é possível obter outras, que serão as fontes secundárias. Então, as fontes primárias de energia são todas aquelas que são provenientes diretamente da natureza, como a energia do vento, a energia das águas, do carvão, do sol. Então, essas são as fontes primárias. Elas podem ser energias renováveis, que é o ideal, né, para o nosso planeta. Então, as energias renováveis são aquelas que se regeneram espontaneamente ou através da intervenção humana. Então, são consideradas energias limpas, pois os resíduos deixados na natureza são nulos, quer dizer que não poluem o meio ambiente. Então, a gente tem alguns exemplos aqui. As hidrelétricas, apesar de elas destruírem um pouco o ambiente, né, por conta das represas, da água que tem que ser represada, a gente perde muita da flora, muita fauna, mas é uma energia limpa. Então, ela é oriunda pela força da água dos rios. A solar é obtida pelo calor e luz do sol, a eólica é derivada da força dos ventos. A geotérmica provém do calor do interior da terra, né? Geo é terra. A biomassa, procedente de matérias orgânicas, mares e oceanos, que é a energia marítima, natural da força das ondas, e hidrogênio, que provém da reação entre hidrogênio e oxigênio, que libera energia. As energias não renováveis. Então, elas são aquelas que, uma vez esgotadas, não podem mais ser regeneradas, pois é necessário muito tempo, aliás, bilhões de anos, né, para sua formação na natureza. Apesar de serem encontrados na natureza em grandes quantidades, têm reservas finitas. São consideradas, então, energias poluentes, porque sua utilização causa danos para o meio ambiente. Então, alguns exemplos de energia não renováveis são os combustíveis fósseis, né? Nosso grande vilão, como o petróleo, o carvão mineral, o xisto e o gás natural. A energia nuclear, que necessita de urânio e tório para ser produzido. Então, a energia nuclear deixa muitos resíduos, né? Resíduos radioativos, então não é tão bom. As fontes secundárias de energia, que é aquela que resulta da transformação da energia primária por intermédio de processos tecnológicos. Então, a eletricidade, os derivados de petróleo, o biogás, carvão vegetal e o álcool, que é o etanol. As unidades de energia. Então, no sistema internacional, utilizada para quantificar a energia, é o Joule. Esse nome foi atribuído em homenagem ao físico inglês James Joule, que viveu entre 1818 e 1889 e que efetuou estudos em diversas áreas no sentido de compreender melhor as manifestações e transferências de energia entre sistemas. Então, aqui já tem alguns múltiplos, né? Então, a gente pode trabalhar com o quilojoule, o megajoule e o gigajoule. Então, a relação aqui, 1 kJ igual a 1000 joules, 1 megajoule igual a 1 milhão de joules, ou 10 elevado a 6, e 1 kJ, aliás, 1 gigajoule aqui, corrigir,
10 elevado a menos 9. As formas de energia. Então, a gente tem energia térmica, que é a energia interna e é definida como a soma da energia cinética e potencial associada aos elementos microscópicos que constituem a matéria. Energia cinética é a energia do movimento e potencial que tem armazenada quando se está a uma determinada altura. Ai, deixa aqui. Bom, é a energia radiante, que é a radiação eletromagnética, né, que vem do Sol, como os raios de luz e calor. Ela irradia em todas as direções a partir da fonte, como o Sol ou o fogo, e pode atravessar o espaço vazio e alguns materiais. Por exemplo, a luz pode atravessar o vidro. A energia elétrica, que é baseada na produção de tensões elétricas entre dois pontos, né? Vai haver uma diferença de potencial que permitem o estabelecimento de correntes elétricas, no caso das usinas hidrelétricas, né? Uma das fontes de energia mais utilizadas atualmente, ela é produzida principalmente nas usinas hidrelétricas, mas também pode ser criada por usinas termoelétricas, nucleares, eólicas e solares. A energia solar aqui no Brasil está aumentando muito, principalmente no sul, em Santa Catarina. E é uma ótima opção, assim, para produzir energia limpa. A energia química, né, que está armazenada em pilhas, então é um tipo de energia potencial armazenada nas ligações químicas entre os átomos da matéria, sendo liberada a partir da quebra dessas ligações. Energia nuclear, também chamada atômica, é obtida a partir da fissão do núcleo do átomo de urânio enriquecido, liberando uma grande quantidade de energia. A energia nuclear mantém unidas as partículas do núcleo de um átomo, e a divisão desse núcleo em duas partes provoca a liberação de grande quantidade de energia. No caso, fissão do núcleo seria divisão do núcleo dos átomos de urânio. Energia mecânica, que é a energia produzida pelo trabalho de um corpo que pode ser transferida entre os corpos. Ela corresponde à soma da energia cinética, produzida pelo movimento dos corpos, com a energia potencial elástica ou gravitacional, que é produzida por meio da interação dos corpos relacionada com a posição dos mesmos. Então, aqui a gente tem armazenado energia, né? A hora que libera, a flecha ela vai em direção aonde foi apontado. E aqui os meninos também no skate, né? Fazendo as acrobacias. Eles também, por exemplo, esse aqui que está parado aqui, na iminência de deslizar, está com energia gravitacional armazenada. Depois que ele se movimenta, a energia se transforma em cinética. A energia eólica, que é energia que diz respeito à transformação da energia do vento em energia útil. É uma forma de obter energia de forma renovável e limpa, uma vez que não produz poluentes. Na Europa é bastante comum esse tipo de usina, né, as usinas eólicas. Então, a gente percebe que existem muitas dessas usinas e o pessoal reclama, às vezes, que elas fazem um barulho quando giram. E também podem fazer sombra, né? As pás, elas produzem uma sombra. Então, muitas pessoas porque são bem grandes, são bem altas, muitas pessoas que moram perto, então, se incomodam, né? Com o som e com essa sombra que eles fazem. No Brasil também já está começando a energia eólica. Acho que no Rio Grande do Sul tem uma usina lá. Também fizeram no Nordeste, mas esqueceram de fazer o cabeamento. Então, a energia produzida aqui não está sendo aproveitada. Matriz energética do Brasil é o conjunto de fontes de energia utilizadas no Brasil. No nosso país, a maior parte da energia consumida tem origem no petróleo
e nos seus derivados, que é uma fonte não renovável. A proporção da energia renovável utilizada no Brasil, no entanto, é bastante considerável. No conjunto das fontes energéticas, a sua proporção é maior do que a energia a partir do petróleo e derivados. Então, aqui a gente tem um gráfico, né, com a porcentagem da matéria-prima utilizada para gerar energia. Então, o petróleo e derivados têm 36,4%, o gás natural 13%, as hidrelétricas 12%, derivados da cana 17%. Aqui são outras fontes de energia renovável, como eólica e solar, quer dizer, bem pouco, né? Muito pouco. E o princípio geral da conservação da energia. Então, em física, a lei, o princípio da conservação de energia, estabelece que a quantidade total de energia em um sistema isolado permanece constante. Um modo informal de anunciar essa lei é dizer que a energia não pode ser criada nem destruída. A energia pode ser apenas transformar-se de um tipo a outro. Aqui entra um pouquinho a lei de Lavoisier, né? Que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A energia solar, eu sou uma fã dessa energia. A energia solar é a energia proveniente da luz e do calor do sol, que é aproveitada por meio de diferentes tecnologias, tais como aquecimento solar, energia solar fotovoltaica e energia heliotérmica. Esse tipo de energia é considerada uma fonte de energia renovável e sustentável. Quer dizer que ela não vai poluir, né? A energia solar é uma forma limpa e sem danos à natureza, e se gerar energia elétrica, e por ser uma fonte de energia renovável baseada no sol. Tem um grande aproveitamento, sendo o calor e a luz solar como uma das fontes mais aproveitáveis e promissoras energias do mundo. Então, na Europa já é bem comum, tá, eles usarem esses painéis fotovoltaicos. Então, geralmente nas casas, mas também pode ser no campo, né, para gerar energia para residências que ainda não tenham, mas a gente percebe, a gente vê muitas usinas solares, assim, sendo utilizadas particularmente, né? Então, isso aqui já basta para suprir uma família que tenha talvez umas 6, 7 pessoas. É bem legal isso. O aproveitamento da biomassa, chamada biomassa é a matéria-prima de origem vegetal ou animal, ou seja, é orgânica, que pode ser utilizada para gerar energia mecânica, térmica ou elétrica em um ciclo de renovação de curto prazo. No caso do aproveitamento para a produção de eletricidade, encontram-se várias técnicas de aproveitamento, sendo que todas elas prevêem a conversão da matéria-prima em um produto intermediário, o qual será utilizado para acionar ou girar o rotor do gerador elétrico. As usinas de geração de energia, como usinas hidrelétricas, né, cerca de 90% da energia elétrica gerada no nosso país é proveniente das hidrelétricas. Existem pouco mais de 100 usinas desse tipo espalhadas pelo Brasil, das quais se destacam a usina hidrelétrica de Itaipu, que é binacional, né, localizada no Rio Paraná, e compreende parte do estado do Paraná e parte do Paraguai. Se eu não me engano, a gente ainda compra energia, eu acho que da Argentina. As usinas termoelétricas. A usina termoelétrica é uma central termoelétrica ou simplesmente termoelétrica. É uma instalação industrial utilizada para a geração de energia elétrica através de um processo no qual a energia é liberada a partir de produtos combustíveis, como bagaços, madeira, óleo combustível, óleo diesel, gás natural, carvão natural, urânio enriquecido, enfim, pela queima
de algum tipo de combustível renovável ou não renovável. Mesmo sendo utilizado um combustível renovável, a queima desses produtos vai liberar gás carbônico na atmosfera, né? O que provoca, então, um aquecimento global. As formas de produção de energia são praticamente iguais, variando apenas os combustíveis para as respectivas usinas, que podem ser usina a óleo, a carvão, nuclear ou usina a gás. E a usina nuclear, o Brasil tem apenas 2 usinas nucleares, Angra 1 e Angra 2, responsáveis pela produção de 3% da energia consumida no país. Para comparação, a usina hidrelétrica de Itaipu gera 15%. Angra 1 entrou em operação comercial em 1985 e Angra 2 em 2001. E a construção de uma terceira usina, que é a Angra 3, foi iniciada aqui já há mais de 35 anos. E tem 62% das obras executadas, mas atualmente o canteiro encontra-se paralisado. Quer dizer que foi dinheiro jogado fora pelo governo, né? Como acontece em muitas obras aqui no Brasil. Então, nosso conteúdo foi isso, encerrando o compartilhamento, a gravação.